Ok, então aqui no Artican nós vamos agora importar o vetor criado no Corel. Vamos criar um novo modelo aqui. Esses valores aqui são só de referência, geralmente é o tamanho de alguma chapa que você vai cortar ou a área útil do teu equipamento, para você ter como referência. Se é milímetros ou polegadas, no caso é milímetros. Ok. Vamos maximizar aqui e vamos lá em arquivo e importar dados de vetor. Tá? Vou selecionar o arquivo que eu criei, vetor dxf, 2 cliques. Aqui novamente milímetros ou polegadas, milímetros, vou manter. E reunir vetores automaticamente. Tá? Esse reunir vetores automaticamente, ele é para quando você... geralmente quando você traz algum vetor da internet, ele pode vir com alguns pontos abertos. E esse reunir automaticamente ele vai pegar os pontos dos vetores que estiverem muito próximos, né, no caso aqui em 0.01 milímetros, que não estejam ligados, e vai unir esses nós, fechando o vetor para você. Então, ok, tá? Então tá importado aqui o nosso DXF para dentro do Artican. Aqui eu tenho duas dicas daí. Para você verificar se o tamanho que o Artican importou, ou que no caso o Corel lá exportou, ou o teu programa AutoCAD, Google SketchUp exportou, se ele está correto, você seleciona o vetor e clica T no teclado duas vezes. T, ele vai abrir isso aqui, T de Transform, tá? E você verifica aqui o tamanho. No caso eu gerei lá o meu vetor com 80 por 80, né, a maior parte dele, o quadradinho. E tá 80 por 80, tá certinho. O que acontece é que em alguns casos, dependendo da versão do Corel ou não sei se do Artican, ele modifica isso aqui, tá? Mas isso aqui você só vai usar se você precisar de muita precisão mesmo. Se for fazer um artesanato ou uma peça grande, você nem precisa verificar aqui, mas se você for fazer peça de precisão, você verifica se ele está mantendo o tamanho que você exportou. Também serve para você redimensionar o teu vetor. Então você exportou com 80, mas agora eu vou fazer uma peça com 100. Você não precisa ir lá no Core e fazer outra peça. Você vem aqui e redimensiona 100, 100, dá um aplicar, fechar, ok. Tá? Redimensionei ela sem ter que voltar lá no Core. Outra dica é o seguinte. O meu Artican está configurado para iniciar o corte neste ponto aqui. Ó. Então quando eu zero minha ferramenta, ele entende que o meu vetor está aqui para cima e para a direita, né? Então eu estou no canto inferior esquerdo. Ele entende que a ferramenta vai se movimentar e começar a cortar aqui. Ó. Ele está bem próximo do ponto inicial de corte. O que acontece algumas vezes é que o pessoal se bate, você recebe o arquivo ou você cria o arquivo, importa aqui para dentro, gera o percurso e na hora de mandar executar no equipamento, a ferramenta parece que está louca. Ela, em vez de vir para cá, ela vem para a esquerda, vem para baixo, vai muito mais longe do que deveria ir, para daí começar a fazer o corte. E o pessoal não sabe por que isso acontece. Isso acontece provavelmente pelo seguinte: lá no teu programa em que você gerou o teu percurso, ou seja, o teu percurso, não, desculpa, o teu vetor, lá existe também um espaço tridimensional. E lá também tem um ponto zero do x, y e z. Quando você importa esse vetor, ele traz essas informações lá. E aí ele não bate com o ponto zero aqui do Artican. Se isso acontecer, você não precisa fazer isso toda vez, é só se realmente você perceber que no programa que você está exportando e depois importando que está acontecendo isso, você faz o seguinte: você seleciona o vetor, dá um Ctrl X no teclado ou editar, recortar, tá? Ele vai sumir daqui. Você cria um novo modelo, pode criar aqui. Não salva esse aqui, tá? Vou criar um novo, mesmas milímetros, mesmas coisas aqui, ok, tá? Maximizo e dou um Ctrl V ou editar, colar, porque agora eu estou trazendo só o vetor, eu não estou trazendo mais as informações de espaço que vem junto com o arquivo do vetor. E aí ele vai assumir o ponto zero do Artican e não vai dar problema, tá? Fica aqui a dica então. No próximo vídeo a gente vai ver como criar um percurso e também criar ferramentas. Olá pessoal, então vamos lá, mais um vídeo da Tecnológica. Agora vamos ensinar como criar uma ferramenta e criar um percurso de corte 2D aqui no Artican. Então vamos lá, a gente já estou aqui com um vetor aberto, né, que eu já tinha ensinado no vídeo anterior, como importar. Então está aqui o vetorzinho, nós vamos criar um percurso, tá? Então nós vamos aqui na aba, aqui embaixo, na aba percurso,
e perfilagem 2D. No caso, eu vou fazer um corte, uma perfilagem só do quadrado. Seleciona por dentro ou por fora. Então, isso aqui quer dizer o que? A tua fresa é aquele amarelinho, o percurso de corte é o azulzinho que está. Então, o que você vai aproveitar? A peça de dentro, imagine que esse branco aqui é a chapa que você botou lá para cortar. Você quer essa peça ou você quer ficar com a chapa com um furo no meio? Né? Então você vai fazer um vazado na chapa ou você vai aproveitar a peça? Não, é a peça, então vai ser por fora. O corte vai ser por fora e eu vou aproveitar essa peça, porque aqui ele vai detonar um pouco aqui, você vai ver pra frente. Tá? Então por fora. Profundidade inicial é 0. Profundidade final, não vou explicar isso aqui porque é básico. Profundidade final, você tem que saber quanto que tem o teu material. Então eu vou cortar um MDF de 10 milímetros. Então, se eu vou cortar ele, eu tenho que transpassar. Então, vou colocar 10,3 milímetros. Tá? Então, 3 décimos de milímetro, ele vai passar os 10 e vai me cortar 10,5 para ter uma margem legal. Então, tranquilo. A gente vai aqui, agora esses outros você pode ignorar. Ferramentas, selecionar a ferramenta. Tá? Então, aqui eu tenho já dois grupos de ferramenta e uma ferramenta que eu já adicionei. Daí tem dois grupos aqui que você vai falar, poxa, mas MDF e madeira é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. MDF tem uma densidade muito mais baixa do que certos tipos de madeira. Né? Se você pegar um pinus, pode ser que o pinus seja até mais mole do que o MDF, mas uma embuia, né, é bem mais duro, é quase igual ferro, dependendo da madeira que você pegar. Então, você tem que ir para uma mesma ferramenta que corta tipos de madeira, você vai adicionar ela num grupo MDF e a mesma ferramenta num grupo madeira, só mudando alguns parâmetros, como velocidade, quanto que ela vai afundar, né, velocidade de corte. Então, por exemplo, para criar um grupo, você clica aqui em cima, que senão ele vai criar aqui dentro do MDF. Clica aqui em cima, adicionar um grupo, põe lá, alumínio, vou colocar sem acento aqui mesmo. Tá, agora eu vou criar digamos que o que eu fosse cortar ali um compensado naval ou uma madeira, então dentro da madeira eu vou adicionar uma ferramenta e eu vou colocar a descrição dela, tá? Ferramentas para madeira, para MDF geralmente são raiadas, então vou colocar ela aqui, vou descrever ela como raiada 2 milímetros, que é a minha ferramentinha de 2 milímetros. O topo dela, se você olhar a tua ferramenta, ela é arredondada, ela é cônica, né? Desse tipo aqui não é. Então, quer dizer, pode ser que seja, você vai adicionar as suas ferramentas. Mas essa que eu estou adicionando raiada, ela é de topo mesmo, ferramenta reta, topo reto. Tá? Número da ferramenta, só se você tiver... Isso aqui não precisa se preocupar, a não ser que você tenha troca automática de ferramenta no teu equipamento. A unidade, milímetros ou polegadas, eu trabalho com milímetros. Unidade, tá? Isso aqui é importante. Você tem que ver como que está configurado lá no teu Mac 3, no teu Turbo CNC, se está em milímetros por segundo, milímetros por minuto, porque tem que casar com o que está lá. Porque senão, imagine o seguinte, lá ele entende que ele tem que correr 1 milímetro por minuto, e eu ponho aqui que eu quero que corra 1 milímetro por segundo. Ou seja, vai ficar muito mais rápido do que deveria, né? Vai acontecer que vai quebrar a tua ferramenta. Ou, dependendo, se eu inverter, vai ficar muito mais lento. Então, a minha eu sei que eu trabalho com milímetro por minuto, tá? Isso aí também está na configuração do teu programa lá. O diâmetro da ferramenta. Você tem que pegar um paquímetro para saber exatamente qual é o diâmetro, que ela pode ser 2 milímetros, ou pode ser 2.2, ou pode ser 2.5. No olho não dá para ver. Tem que pegar um paquímetro, mede a cabeça da ferramenta, né? E coloca aqui. Então, 2 milímetros, essa aqui é a ferramenta que eu sei, tem 2 milímetros. Fiz a medição dela. Passo vertical da ferramenta, quanto que ela vai afundar em cada passe. Por exemplo, minha ferramenta é de 2 milímetros. Posso cortar 10 milímetros com um único passe, ou seja, a ferramenta pode afundar 10 milímetros e sair cortando lateralmente? Pode, só que você vai ter que reduzir muito a velocidade e, consequentemente, a ferramenta vai esquentar bastante. Daí você vai acabar queimando a ferramenta, diminuindo a vida útil dela. Então, no passo vertical, você tem que fazer uma experiência, porque ela é inversamente proporcional à velocidade de avanço, tá? Então, por exemplo, assim, se eu tenho que cortar uma chapa de 10 milímetros, para essa ferramenta eu já sei que 3.5 milímetros está ótimo.
Mas 3.5 não vai cortar 10. Não, não vai. Mas como você informou que você quer cortar 10, ela vai fazer 3.5, baixa mais 3.5, depois mais 3.5, até dar os 10.5 milímetros aqui que você precisa cortar. Tá? Então, em 3 passes, ela vai dar 3 passes de 3, 2 de 3.5, né? E um de 1 milímetro para poder... De 1,5 milímetro para poder... Não, de 1,5 milímetro não, de 7... Meu Deus do céu. Não, 3 passes exatamente. 3 passes exatamente de 3.5. Deu um branco aqui agora. Tá, passe lateral é aqui, ó. A tua ferramenta tem esse diâmetro. Imagine que esse quadradinho aqui fosse o que eu iria, no caso, fazer uma gravação, tá? Não um corte. Então, o meu cursor aqui é a minha ferramenta. Ele vem pra cá, acabou ali, ele vai descer 2 milímetros e vai voltar, se eu deixar zerado aqui. Eu vou colocar aqui 80% pelo seguinte, eu quero que ele venha pra cá, desça somente 80% e deixe 20% para dar um transpasse em cima dessa lateral baixa aqui, da parte de baixo, para que ele faça um passe, não fique tudo riscadinho, porque se você não fizer isso, ele vai fazer aqui, vai andar 2, vai... Quando você vê no final, tá cheio de rebarbinha no meio aqui. Então você manda ele sobrescrever o passe que já foi feito em 20%. Então ele desce 80% e deixa 20%. Velocidade de rotação. Se você tem um spindle controlado, um spindle ou um motor que seja controlado por inversor de frequência e o Mac ou o programa que você utiliza vai mandar essa informação para ele, a tua placa também tem que ter essa opção de controlar. Tá? Então ele vai enviar essa informação. Por exemplo, se eu tenho um spindle lá que vai de 8.000 RPM a 21.000, então eu vou dizer que para esse material eu quero que ela rode com 12.000 RPMs. Mas isso só funciona se você tiver o spindle e a placa controlar. Se não, o spindle ou o motor com o inversor e a placa controlar. Se o teu motor ele não liga automático, você que tem que ir lá e apertar o botãozinho e ligar ele, não importa o valor que você colocar aqui. Pode ser 1, pode ser 1000, tanto faz. Que é você que vai ligar o motor e você que vai controlar a velocidade, se ele tiver controle de velocidade. Tá, velocidade de avanço é a velocidade que a ferramenta vai andar, né? Ou seja, ela vai sair cortando, ela vai descer 3.5 milímetros e vai sair cortando com uma velocidade X. Para cada ferramenta, você tem que fazer um teste. Se for ferramenta de marca, geralmente no site do fabricante está lá especificado qual que é a velocidade de avanço e qual que é a rotação que você tem que utilizar para aquela ferramenta, tá? Mas geralmente essas ferramentas que a gente compra, que vem da China, ou que compra no Mercado Livre, ele não vai ter nenhum tipo de informação. Então você vai ter que fazer tentativa e erro. Se você vê que está muito rápido, está pesando demais a ferramenta, está quebrando a ferramenta, está queimando a ferramenta, você diminui a velocidade e você pode ir dosando isso aí até que fique legal. Então, para essa ferramenta raiada de 2 milímetros, eu sei que com 3.5 eu consigo 1250 sem quebrar a ferramenta para o MDF. Mas como aqui eu estou fazendo uma ferramenta para madeira, eu vou colocar 1000 então, tá? Digamos que seja uma madeira não muito dura, né? Se fosse uma madeira bem dura, por exemplo, uma embuia, eu colocaria 500. Velocidade 500, isso quer dizer o quê? 50 centímetros por minuto, 500 milímetros por minuto. Em 1 minuto ela vai ter que andar isso aí. Tá? Então vamos colocar 500 que seja. Velocidade de mergulho. Essa velocidade nunca pode ser muito alta. Quanto maior a dureza do material, menor tem que ser a velocidade do mergulho. Tá? Então se eu for mergulhar em um alumínio, eu tenho que colocar lá 80, 100. Se eu vou mergulhar no MDF, eu posso colocar 300, 400, até 500. Nunca passar assim de 400, 500 aí depende da espessura da ferramenta. Mas 250, 300 é uma boa velocidade para materiais que não tem uma dureza tão alta. Como aqui eu estou colocando estou simulando, digamos, cortar uma embuia, eu vou colocar então 150 de mergulho, que é o que quando a ferramenta vai descer no material, fazer o furo para começar a fazer o rasgo. Ok, então isso aqui eu adiciono, tá? Você viu que as duas ficaram com o mesmo nome, tá? E agora, é madeira ou é MDF? Então você pode vir aqui, editar ela e mudar aqui. 2 milímetros madeira, opa, madeira. Ok, então eu sei que essa aqui é madeira. Seleciono a ferramenta, embora ela esteja no grupo, mas ali ela não vai aparecer como madeira.
Agora ela aparece ali com a descrição porque eu botei madeira. Então aqui, ó. Isso aqui você clica para, se, por exemplo, assim, a ferramenta sempre vai ter essas definições, tá? Mas no projeto tal, projeto X lá, eu decidi que eu vou trabalhar com, eu não quero colocar 500, eu quero que ela trabalhe com 800. Só nesse projeto. Então eu não estou alterando a ferramenta, eu estou alterando aqui a velocidade só para esse projeto, tá? Então eu altero aqui só nesse projeto e tranquilo. Mas na próxima vez que eu abrir o Articam ou que eu for fazer um novo projeto, a ferramenta vai estar lá com seus 500 igual eu configurei. Movimento de entrada e saída. Estou clicando aqui. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui tem a ver também com isso aqui, ó. Como eu selecionei que o que eu quero é a peça de dentro, se eu colocar um movimento de entrada e saída, e o que é um movimento de entrada e saída? Na hora que a tua ferramenta está entrando aqui no material, que ela está afundando, ela pode fazer um machucadinho aqui no teu material, tá? Principalmente se você trabalhar com tupia ou com espíndola, geralmente ele tem uma precisão mais alta, a ferramenta ela não dá aquela reboladinha. Com tupia, com aquelas dermelzinhas, né, aquela retífica, ela pode acontecer bastante isso. Então você coloca um movimento de entrada e saída. Então eu vou dizer assim, eu quero que afaste 10 milímetros e um ângulo de 45 graus para entrar e para sair. As outras opções aqui, movimento de rampa, é se você for usinar um material muito duro, alumínio, por exemplo, que não é muito duro, mas que no caso não é que nem madeira, então tem uma densidade bem mais alta. Para você não estragar a ponta da tua ferramenta, o topo dela, você manda fazer uma rampa, tá? Então você diz qual que é o tamanho do comprimento da rampa, qual que é o grau. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que está nesse desenho aqui. Na hora que ela estiver descendo, ela não desce de uma vez, ela vem fazendo um zigue-zague. Que isso vai facilitando, vai livrando a carga do topo da ferramenta, tá? Então não estraga tão fácil. Tá, feito isso, você clica aqui em agora, tá? Se o teu tiver em português, né? E ele vai gerar este percurso aqui em volta do teu vai gerar esse percurso em volta do teu vetor, tá? Uma coisa que é legal você saber é o seguinte: o bom é você deixar o mais próximo possível desse canto aqui. Você vai falar assim, mas eu já gerei o percurso, como é que eu vou fazer? Então você pode vir aqui, seleciona tudo e vem com a setinha, ó. Aí você sabe que o percurso vai ocupar um espaço mais ou menos ali, e você deixa um pouquinho afastado. Tá, mas meu percurso ficou lá. Beleza, agora é só você clicar em agora de novo aqui, ou se caso você já tenha fechado, você clica 2 vezes em cima do percurso, vai lá embaixo e clica agora de novo, tá? Ele vai refazer o teu percurso. Não é legal você deixar isso aqui para fora, tá? Para fora dessa tua referência. Por quê? Às vezes você zera a tua ferramenta bem perto de um preguinho aqui, de um parafuso que está segurando o teu material. Você colocou lá, para aproveitar bem o material, você zerou a tua ferramenta, está ali do ladinho do prego. Se isso aqui estiver para fora, em vez da tua ferramenta fazer assim, ó, ir para cá e começar a cortar, ela vai vir para trás. Ela vai vir para cá e vai começar a cortar. E aí vai pegar no prego. Se tiver prego aqui, prego ali. Da mesma forma, isso aqui, ó, movimentos de entrada e saída, está saindo para fora da tua referência. Também não é legal. Então eu vou mostrar ali para frente como é que você muda isso aqui. Tá? Então fecha aqui. Vou fazer um de gravação agora. Então aqui ele vai cortar. Aqui no meio eu quero só fazer uma gravação, fazer um rebaixo aqui. Então é esse outro aqui, ó, área de desbaste. Profundidade inicial 0, profundidade final do mesmo jeito do outro. Vou descer só 2 milímetros, tá? Porque o meu material tem 10, eu quero que aqui baixe só 2 milímetros. Vou adicionar a ferramenta, pode ser a mesma ferramenta ou pode ser outra. Só que se for outra ele vai solicitar porque você faça a troca no meio do caminho. Então vou manter a mesma ferramenta para não ter que trocar a ferramenta e vou selecionar aqui se é raster, ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui, ou se é offset, que ele vai fazer um caracolzinho aqui, né? Então eu vou deixar em offset, eu acho o resultado mais bacana, tá? Convencional e concordante a direção que ele vai seguir. Isso aí para o corte ele tem lá no corte também esqueci de mostrar, mas ele faz assim, porque a ferramenta ela vai estar rodando para um lado, certo? Para cá. Então, ele vai cortar, você vai ter essa rebarba e a outra rebarba do outro lado da ferramenta, que é a rebarba do que vai sobrar aqui. Se você colocar de um jeito ou de outro,
um dos dois materiais vai ficar com melhor acabamento, tá? Então você vai ter que testar lá e verificar, poxa, o material que eu ficou com acabamento pior, então e o outro ficou bem lisinho, então você vem aqui e muda no teu projeto aqui para, digamos que estava em convencional, você muda para concordante e vice-versa, tá? Geralmente com inversor de frequência, com spindle, você consegue inverter a direção da ferramenta no inversor, então você não precisa ficar mudando aqui, você vai lá e só vira a direção do corte. Tá ok, então feito aqui, você dá um agora, ele vai gerar lá o percurso e tem os dois percursos já criados. Então eu vou fechar aqui. Agora, qual que é o próximo passo? Você tem que criar pontes aqui para esse percurso de fora, porque esse vetor aqui, essa peça, na hora que ele vai entrar aqui, vai começar a cortar, e quando ele estiver quase acabando aqui, a peça vai estar quase solta. Então ele pode danificar a peça aqui, ou essa peça pode acabar pulando e quebrar a tua ferramenta, ou detonar a peça, alguma coisa assim. Então a gente vai criar umas pontes, que é isso aqui, ó. Você seleciona o vetor, clica aqui nessa opção e vem aqui em pontes, tá? Você tem ponto inicial e entradas. Aqui você vai dizer qual que é a espessura da tua ponte e a comprimento da ponte é a espessura. Eu recomendo sempre deixar o valor 1 aqui, que ele dá uma distanciadinha na hora dele subir para não fazer aquela machucadinha que também faz no ponto inicial, por isso que a gente criou esse movimento de entrada e saída. Então eu vou dizer assim, para madeira, que como é um embuia, é bem denso, então eu posso deixar uma pontezinha de 2 mm, tá legal. Se fosse um alumínio eu deixaria de 1 mm, se fosse um MDF, aí você tem que fazer um teste lá com o MDF, se ele for muito mole, 3 mm, se for um pouquinho mais rígido, você deixa com 2, aí você vai testando para ver qual ponte fica legal. E o que é a ponte? Ele vem fazer um corte aqui, ó, ele vem cortando, eu vou adicionar uma ponte bem aqui, ó. Pá. Aí a ferramenta, imagina que você está olhando de lado, não de cima. A ferramenta está aqui, ó. Quando chegar aqui, ela vai subir 2 mm, vai andar 2 mm e vai descer 2 mm. Ficou uma pontezinha que vai manter essa peça no lugar. Então eu vou colocar, como a pecinha ela tem um tamanho razoável, eu vou colocar 4 pontes aqui. Tá? Então ele vai manter isso aqui. Mas daí como é que eu tiro depois? Vem com o estilete aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui e quebra. Ou só empurra com o dedo depois que você tirar a placa, que vai sair facilmente. Se a ponte não ficar muito grossa. Se você colocar, por exemplo, sei lá, 20 mm aqui, daí você não vai conseguir quebrar, né? Então está criado nossas pontes. Agora aqui, ó, entrada. É onde vai entrar o meu. O que eu vou fazer? Como aqui ele está saindo para fora da minha área de referência, eu vou mudá-la de lugar. Vou jogar para cá ou jogo para cima aqui, tá? Então eu sei que ela vai entrar lá em cima, lá minha área de referência aqui tá tranquilo. Se tiver um preguinho aqui, não vai passar por cima, tá beleza. E é isso aí, pessoal. Tá explicado como gerar o percurso. Opa, tava esquecendo aqui, ó. Agora a gente tem que salvar o percurso. Então vamos lá, percurso, salvar percurso. Aqui eu tenho um desbaste e um corte, perfilar e desbastar. Eu vou jogar os dois para lá. Por que tem a ordem aqui? Porque eu quero primeiro desbastar e depois eu quero cortar. Porque se eu cortar, a minha peça vai ficar praticamente solta, só presa pelas pequenas pontes ali. Aí na hora que eu vou começar a desbastar aqui, ele vai mexer aqui e vai acabar soltando toda a peça. Então primeiro você sempre desbasta, que tudo está grudado aqui, e depois corta, tá? Na hora de salvar, formato do arquivo de saída. Se você já usa algum formato, pode manter o que você usa, mas eu recomendo esse aqui, o Camtech RMS milímetros, tá? Cuidado para não confundir com esse de cima aqui, esse Camtech CMC2 aqui, ou esse aqui CMC3. Então é só Camtech RMS milímetros, beleza? Ele vai salvar com a extensão .cnc. Talvez lá no teu programa, na hora de você carregar, ele não acha. Daí você tem que ir lá em tipos de arquivo, asterisco, ponto asterisco, daí a partir dali ele acha. Outro formato legal, que o pessoal usa bastante, que funciona legal, é o G-Code milímetros, que vai te dar um formato .tap, tá? Que é o padrão lá do Mac 3, do LazyCam. Mas eu gosto de usar o Camtech RMS, nunca me deu problema. E bastante gente usa também e recomenda. Clica em salvar, diz lá onde está o diretório e dá um teste vetor, qualquer nome para você poder achar depois, né? Opa, tudo bem.
e fechou. E aí aqui você pode salvar o projeto, tá? A gente fez um projetinho aqui, porque ali você está salvando o percurso que você vai carregar, a máquina vai executar. Aquele lá é só você abrir, executar, você não vai mudar mais nada lá. Você pode salvar esse projetinho caso você queira mudar depois, né? Ah, não, aqui então eu vou adicionar uns furinhos aqui, então para você não ter que fazer tudo de novo, você só você salva esse projeto aqui. Então salvar, ele vai salvar com a extensão do artcam.art. Você pode colocar numa outra pasta chamada projetos ou na mesma pasta que você salva os percursos, aí fica a critério teu. Vou colocar lá no documentos e dar um nome para ele e salve. Beleza? Feito isso, acredito que fechamos aí essa videoaula. Um abraço a todos.